Bem, pessoal, nunca mais eu fiz um vídeo pra gente, mas esse tipo de defeito que deu nesse PFC HD, eu vi que valia a pena eu gravar esse vídeo. Apesar que o vídeo ele vai caminhar mais para um assunto tipo uma aulinha de eletrônica em relação à divisão de corrente num circuito. Eu peguei esse equipamento aqui, ele estava com 1318 volts, não tinha sinal no tuner, o regulador de 3.3 pegando fogo. Tirei o regulador, medi para ver se havia resistências baixas no circuito. Não tinha resistência baixa no circuito. Resultado, troquei o regulador esquentando. Troquei o terceiro regulador, o regulador esquentando. Pronto, então voltei lá no túnel do tempo, nas minhas aulas no Senai de eletrônica, sobre divisão de corrente no circuito. O que era que estava acontecendo? Aqui a gente tem esse MOSFET, que ele faz os 1318 volts. Só que ele estava com aquele velho defeito que ele estava com baixa corrente. O que acontece? Todo circuito eletrônico ele é calculado, todo calculado. Tudo na base da divisão de corrente. Então você vê reguladores pequeninos derrubando tensões de 12 volts para 5 sem sequer esquentar, porque todo circuito é calculado na divisão de corrente. Então, praticamente circuitos abertos sobrecarregam os demais circuitos. Vou dar um exemplo no final desse vídeo, que eu não quero que ele fique muito grande, porque eu quero enviar ele para o WhatsApp também, para meu grupo. Então, aqui como o circuito estava interrompido praticamente, a questão da corrente, então, não tem um esquema elétrico, ele acabou fazendo com que o regulador acabasse pegando muita carga e passasse a esquentar. Então, quando eu troquei o MOSFET, que o circuito, o consumo de corrente foi equilibrado, ele parou de esquentar e o aparelho funcionou normalmente. Para os que têm pouco conhecimento, que vão chegar lá ainda, assim como foi comigo, ninguém é melhor do que ninguém, pode ficar um pouco confuso de explicar. Mas eu vou fazer uma comparação. Não tem um esquema do Skybox, que quando ele queima aquele regulador AG, a gente coloca duas step down? Faça o seguinte, não temos a step down de 1.8 e a de 1.2 do processador, eu quero que você instale apenas a de 1.8 e ligue o aparelho. Ele provavelmente não dará vídeo, porque nós não temos a step down de 1.1 no lugar. Mas ponha o dedo que você vai ver a step down ferver, até queimar. Porque como a linha de 1.1 está com o circuito aberto, não haverá divisão de corrente, não haverá um balanço. Esse cálculo vai ser quebrado. Então a fonte de 5 volts, ela vai praticamente fazer com que a step down passe a beber toda essa corrente e fazer com que ela esquente. Então, gente, muitas vezes a gente vai ver peças esquentando no circuito, tá em curto. Aí troca, não resolve, bota a fonte assimétrica, não bebe corrente. Aí você fica louco, porque o circuito está alterado, não está havendo o equilíbrio de corrente no circuito. Não está acontecendo. E por isso o equipamento Nasabox dá isso. Uma resistência abre, o regulador de 3.3 fica pegando fogo. Você bota o multímetro, não tem resistência baixa. Você bota a fonte assimétrica, não há consumo. Mas simplesmente porque o circuito está aberto. Não está havendo o balanço de corrente. Não está balanceando. Então, algum circuito que também faz parte vai passar a beber essa corrente e vai passar a esquentar. Então, esse aqui foi o defeito desse aparelho. O MOSFET estava danificado, não estava havendo o equilíbrio de corrente e o regulador passou a pegar fogo aqui, ó. Passou a pegar fogo. Pode seguir o exemplo do Skybox. Pegue e coloque só uma step down e ponha o dedo para você ver o que vai acontecer. Vai sair 1.8 regulado, normal. Mas como o circuito estará aberto, então vai beber corrente, não vai haver divisão de corrente e vai pegar fogo mesmo. Quando você colocar step down de 1.1, o circuito estará equilibrado e ninguém vai esquentar e vai funcionar perfeitamente. Por enquanto é isso aí, pessoal.